E olha, gente, agora sim, a doutora Bruna Begossi, especialista, né, em reprodução humana, aqui com a gente ao vivo, que a gente vai falar de um assunto muito interessante, principalmente para a mulherada que está em casa acompanhando. A gente sabe, a mulher moderna tá cada vez mais tarde, né, querendo ter os filhos. Como você tem visto esse movimento, doutora? Já começa a contar pra gente. Vamos lá, gente. A mulher do mundo moderno hoje congela óvulo, tá? Então existe essa tecnologia, que é o congelamento de óvulos, inclusive que a gente vê essa onda, né? Esse agito, inclusive, entre as mulheres famosas, sobre a importância e como é atual congelar os óvulos, né? É um tratamento rápido, é um tratamento hoje em dia seguro. E eu acompanho muitas e muitas mulheres que querem justamente preservar a fertilidade. Olha só, a doutora já trouxe aí um spoiler então pra gente, né? Eu ia justamente comentar sobre as famosas. Vou até pedir pro pessoal lá do Twitter colocar as imagens pra gente. São muitas as famosas que tá acompanhando essa onda, né, doutora? A gente tá vendo a imagem até mesmo, ó, da Ivete Sangalo, que já é mãe de duas. Tem a Paola Oliveira, que ainda tá pensando se quer ter ou não. A Tata Werneck, que é a mais recente, mãe da Clarinha, que essa semana, inclusive, trouxe, né, aí nas redes sociais, levantou esse debate falando sobre a importância que ela resolveu congelar ovos porque quer dar aí um irmãozinho pra Clarinha, mas acha que não é o momento. Entre as famosas, essa onda aí, você acha que ajuda as não famosas a conhecer mais sobre o procedimento, entender mais sobre o assunto, querer buscar mais informação a respeito? Sim, eu acho totalmente benéfico, inclusive, para conscientizar a população, né? Conscientizar nós, mulheres. A gente, até hoje, busca tanto esse espaço, busca tanto entender melhor sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, sobre como acontece o metabolismo, essa queda da qualidade de óvulo. Então, como profissional, né, especialista no assunto e que acompanho muitos e muitos ciclos por mês de congelamento de óvulos, eu acho, na verdade, algo incrível. Também, comentando sobre a Tatá, algo muito legal que ela fez e que eu acompanho muito é esse congelamento para o segundo filho, né? Então, por que não, quando você sabe que o segundo filho vai acontecer após os 35 anos, que realmente a gente sabe que a queda da qualidade de óvulo é muito íngreme, por que não pensar em preservar a fertilidade para poder gestar com mais tranquilidade? Hoje em dia, a fertilização in vitro, né, que é a forma de engravidar depois com os óvulos congelados, não é só um tratamento para quem não consegue engravidar, né? É um tratamento também, uma forma de você engravidar após os 35, após os 37 anos, de forma mais segura. Então é por isso que é tão procurado. E hoje em dia as mulheres que são orientadas, que têm condições psicológicas para estudar e entender mais o assunto, procuram, né, o congelamento de óvulos. Você comentou aí um ponto muito importante, né? 35 anos, meu Deus, é tão novo hoje em dia, né? 35 anos a gente ainda tá começando a viver, tá na metade, muitas vezes nem na metade, na verdade, da vida. É uma injustiça biológica, eu diria isso, né? Porque os homens podem ter filhos assim aos 70, 80 sem problema nenhum, né, doutora? A parte masculina, né, 40% das causas de infertilidade estão relacionadas com as causas femininas. E dentre as causas femininas, com certeza o fator idade da mulher é exatamente o que você falou, é uma injustiça, né? Hoje em dia, a mulher com 40, 45 anos, 50 anos, se cuida, é saudável, tem uma vida saudável, ela tem condições, principalmente sociais, é uma mulher jovem. Agora, existe essa injustiça fisiológica, porque o óvulo não acompanha. O homem, após os 50 anos, a gente pode ver sim uma queda na qualidade, mas com certeza é diferente, até por isso que a gente vê homens mais velhos que engravidam mulheres mais novas. Olha só, isso que é curioso, né? Então, olha, entrando mais nesse assunto, né? Eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é exatamente o congelamento de óvulos. É de fato, dá para levar ao pé da letra ali o nome, congelamento de óvulos? Sim, tá? Então, o que mais a gente precisa para poder te garantir, né? Garantir para a mulher que realmente a sua fertilidade, os seus óvulos estão congelados e a fertilidade está preservada. Claro, quanto mais jovem, melhor. A mulher, em média, tá? Isso eu tô falando um número generalizando, mas de 6 a 8 óvulos, a gente vai ter uma chance boa de gerar um embrião saudável. Isso depende das características daquela mulher, da idade da mulher, de como está a reserva ovariana. Nem sempre eu consigo colher tantos óvulos em uma coleta,
tá? Então, o processo de congelamento de óvulos, que são as injeções hormonais, e esse processo demora mais ou menos 10, 15 dias. E a vitrificação, que é o que a embriologia faz, que é justamente esse congelamento, é super seguro hoje em dia. O que é mais difícil é a gente conseguir essa mulher de 32 anos que muitas vezes está procurando trabalho, focando na carreira e depois, às vezes, a gravidez vai ficando para depois, a gente trazer ela para essa conscientização e congelar o óvulo jovem. Então, o processo em si é seguro. A questão é, as mulheres nem sempre me procuram antes dos 35. Às vezes é com 38, e isso não é um grande problema se a reserva ovariana ainda tá boa e a gente pode conversar sobre riscos, fator idade, fator qualidade e quantidade de óvulo. Olha só que curioso, então normalmente a procura vai aí depois dos 35, 38 anos. No caso, né, com quantos anos seria ideal a mulher congelar os óvulos? Por exemplo, tem uma idade mínima, 18 anos, 20 anos, por quanto tempo também, né, a gente pode manter eles congelados? Tem data limite? Não existe uma data limite, então se você congela os seus óvulos hoje, você pode usar muitos e muitos anos depois, não tem um limite, não tem um prazo de validade. A outra pergunta, Rona, é quando congelar os óvulos? Sempre vai ser o quanto antes, né? Esse mês mesmo eu tive uma paciente de 40 anos, ela se separou e ela optou por congelar os óvulos, porque ela já está com um novo parceiro e agora mudou um pouco a expectativa dessa mulher. Eu fiz um fellow, né? Eu fiz uma visita num instituto espanhol e lá, que já existe uma maior conscientização dessas mulheres, as mães vão com as meninas de 25 anos para congelar óvulo. Olha que então, bacana. provavelmente no futuro a gente vai ter essa cultura um pouco mais difundida mesmo. Digamos que aqui no Brasil, né, a gente está sempre um pouquinho atrasado, Sim. Então acredito que na Europa já estão anos à frente, né? Os serviços são bem maiores já. Quando a gente fala, né, sobre as mulheres, sobre esse procedimento, né, as mulheres tendem a sentir um medinho, assim, como é que funciona toda essa rotina, o preparo desse processo? Essa pergunta também é bem comum, tá? O processo demora mais ou menos 15 dias. A paciente começa o tratamento menstruada. Começa geralmente com 2 injeções por dia. A gente faz de 3 a 5 ultrassons. E aí acontece a coleta de óvulos quando os folículos, que no início do nosso ciclo espontâneo, meu, seu, eles são pequenininhos, eles crescem. Quando eu tenho alguns folículos prontos, né, a maior parte, que é o objetivo, a gente agenda a coleta de óvulos, que é um procedimento em centro cirúrgico. Eu trabalho na clínica Fertilidade e Vida, nós somos uma das clínicas referências no Brasil. A gente tem todo o centro cirúrgico, a enfermaria, então é feito em ambiente de centro cirúrgico, dentro da clínica, com o anestesista. É uma sedação, então eu até brinco que é a melhor parte, dá uma descansada, tomo umas caipirinhas lá. E o procedimento tem riscos baixíssimos, graças a Deus nunca tive, é para ser tranquilo. Olha só que coisa boa, gente, ó. Vou dar uma pausa aqui no nosso papo. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre esse assunto que dá para passar horas falando, né, Bruno? Sim, com certeza. Então a gente faz uma pausa rápida, mas não saia daí que voltamos já. Gente, então a mulher, né, me procura, eu vim fazer um check-up, eu quero saber se tá tudo bem, se o meu óvulo é bom, se tá tudo bem comigo, se eu posso engravidar tranquila aos 40 anos. A resposta, infelizmente, é não. Não existe um exame que eu peça para uma mulher, seja ela com 20 anos ou com 40, e eu consiga te dar uma segurança, uma tranquilidade técnica, né? Fica tranquila, realmente você pode esperar. A gente só sabe a qualidade do óvulo quando fertiliza, né? Então, eu preciso de verdade observar ali a equipe da embriologia, observar o desenvolvimento daquele embrião para a gente de verdade entender na prática se aquele casal forma bons embriões, se aquele óvulo, né? Eu sempre brinco que o óvulo, se você colocar uma foto, o óvulo e o embrião, eles são muito parecidos. O óvulo é quem gera o meio ambiente para a formação do embrião. O espermatozoide, ele é pequenininho, ele é como se fosse o disparo genético, né? Então, se você não tem um óvulo ali com um bom metabolismo, boas organelas, um equilíbrio funcional, muitas vezes a cinética, que é essa velocidade de desenvolvimento embrionário, não acontece da forma correta. E eu só vou saber disso depois da própria fertilização. Então, exames que existem para você ficar um pouco mais tranquila. Claro, o antimileriano, o hormônio antimileriano, é um exame de sangue que eu consigo entender se os seus óvulos estão acabando ou não.
Dependendo da idade, eu até comentei com a Rô mais cedo, eu falei, Rô, uma mulher de 38, 40 anos que me busca, tá tudo bem para eu engravidar espontaneamente? Independente de estar tudo bem ou não, eu já sei que aquela reserva ovariana está provavelmente baixa, porque é esperado. Uma mulher de 38, 40 anos, ela tem uma quantidade já menor. Eu já sei que a qualidade do óvulo provavelmente está um pouco abaixo, porque é o que acontece com nós mulheres. Significa que aquela mulher não vai engravidar espontaneamente? Significa que aquela mulher não tem óvulo bom? Claro que não, mas chama atenção. Então vale a pena, claro, fazer os exames de rotina normal, que a gente já faz, os exames cotidianos, e também o controle do antimileriano. Mas se você quer uma gravidez, quantas vezes eu não converso com o casal? Vamos tentar engravidar? Talvez vamos inverter as prioridades, já que você não quer congelar óvulo agora, que é a proposta, né? Então, vamos resolver engravidar agora. Nesse caso, né, no processo do congelamento, você estava contando aqui na hora do intervalo que é um processo assim, eu falei, eu não consigo imaginar como é que vocês chegam nisso. Você consegue ver ali o óvulo a olho nu, com o microscópio de algum jeito? Você comentou que não, achei curioso isso. Isso. Eu, né, médica, ginecologista, especialista com área de atuação em reprodução humana, eu não consigo enxergar o óvulo na coleta, né? Quando a gente menstrua, nós mulheres, os folículos eles são bem pequenininhos. Então é por isso que sempre a avaliação é até o 3º dia do ciclo menstrual. E aí eu começo as injeções. Ao longo das injeções, os folículos vão crescendo. Numa mulher saudável, com uma boa reserva ovariana, que eu não tenho uma grande causa feminina envolvida, a maioria desses folículos, eles vão crescer. Quando o folículo tem pelo menos 16 milímetros, eu já vou ter um óvulo dentro desse folículo. Então, é essa expectativa que eu passo e converso com a paciente. Marco a aspiração. A paciente dorme, como eu falei, é uma sedação, parecido com a sedação, a anestesia de quem faz endoscopia. É algo mais comum, mais fácil de entender. Então, a paciente está dormindo, o procedimento é como se fosse um ultrassom transvaginal, e aí entra uma agulha bem fininha através do transdutor, eu aspiro a aguinha, o líquido folicular, que é como se fosse bolinhas de água. E essa água, que é esse líquido folicular, vai para um tubo de ensaio e eu já entrego para a equipe da embriologia. A equipe da embriologia, que aí está com todo o aparelho tecnológico, os microscópios, que aí elas conseguem ver e avaliar, temos um óvulo, temos 2 óvulos. Nem sempre eu vou para uma punção com 5 folículos e vou ter 5 óvulos. Até comentei com a Rô também, mulheres mais velhas, então assim, mulheres de 43 mais, 45 mais, é comum e eu compartilho isso com a paciente, nós temos 6 folículos, eu não sei se a gente vai ter 6 óvulos. Eu vou precisar avaliar no pós-punção também. A gente já entendeu então aí que a idade é uma questão, né? Isso. Quando a gente fala sobre a qualidade dos óvulos. Nesse caso, ainda vale a pena, então, depois dos 40, a mulher buscar esse tipo de procedimento? Excelente pergunta também. Vale por quê? A partir dos 35 anos, o risco de síndromes aumenta muito. A chance de uma mulher, depois dos 45, engravidar de um bebê saudável, seja espontaneamente ou através de fertilização in vitro, é quase a mesma. Mas a fertilização in vitro, que é, depois que a mulher congela o óvulo, ou muitas vezes já direto, ela colhe o óvulo, colhe o sêmen e a gente forma o embrião, existe a tecnologia de avaliar esse embrião antes de transferir para o útero. Então, existe a biópsia embrionária e a análise genética desses embriões. Então, eu consigo saber se esses embriões vão ter alterações genéticas ou não. Então, mulheres 37 mais, muitas vezes me procuram não só porque estão preocupadas com o tempo, mas também porque estão preocupadas com síndromes. Então, é uma forma de você ter menos riscos de aborto e menos riscos de não ter uma gravidez, um bebê saudável em casa. Olha só que curioso. Então vale a pena, buscar o congelamento de óvulo o quanto antes possível, né? Agora falando sobre essa questão do óvulo, você já colheu o óvulo, ele está congelado, existe uma data limite? A gente chegou a comentar, mas eu não compreendi muito bem. Existe uma data limite? Pode acontecer dele morrer, por exemplo? Não, o óvulo congelado, ele já é um óvulo maduro. O que pode acontecer é do óvulo não ter amadurecido e aí ele nem congelado vai ser. Os óvulos congelados, eles teoricamente eles podem virar uma gravidez. Agora, no descongelamento, hoje em dia, até é possível que, por exemplo, se eu congelo 10 óvulos, eu vou ter 9 óvulos para poder
realizar a fertilização. E desses 9 óvulos, provavelmente eu vou ter 1, 2 embriões, entendeu? Porque é o funil da fertilidade, o funil da fertilização in vitro, que a gente conversa bastante também dentro de um consultório. Mas o risco da própria fertilização, se você está numa clínica que tem embriologia capacitada, é um risco muito, muito baixo. Lá na Clínica Fertilidade e Vida, a gente faz isso toda hora. Você pode compartilhar algum caso aí que marcou, por exemplo? Nossa, vários, gente. Eu acompanho muitos casos, principalmente casos endometriose, baixa reserva, idade materna avançada. Metade dos casos tem a ver com o fator masculino. Então, baixa concentração, às vezes não tem espermatozoide, mas não tem a concentração para chegar até a trompa, que é o lugar, né, que vai acontecer a fecundação. Então, vou contar um caso muito especial que eu tive agora. Vou até falar o primeiro nome só dela, chama Jéssica. Se ela estiver me assistindo, ela vai saber. Um caso que emocionou muito a cidade de Campinas inteira, porque ela realmente... A cidade inteira, porque ela foi uma guerreira, literalmente. E ela tem endometriose, ela já tinha um caso de infertilidade. A gente teve que fazer várias e várias coletas de óvulo. A gente fez a fertilização, transferimos os embriões, ela não engravidou na primeira vez. Isso que era Aí discutimos muito sobre operar ou não aquela endometriose. Hoje em dia, a endometriose também é uma condição que 70% das vezes nem sempre a gente precisa operar. Então concordamos em não operar, ela não tinha dor. Transferimos novamente, ela engravidou de gêmeos. Olha só. Então foi um cenário muito benéfico. Ela teve uma perda desse casal de gêmeos. Foi uma tragédia. Também sofri muito. Ela chegou no consultório, eu só chorava. Eu chorava mais que ela, eu acho. Depois recomeçamos, fizemos mais coletas de óvulos. E agora ela engravidou, ela acabou de ter a neném dela, que é linda, maravilhosa. E ela até divulga nas redes sociais, ela virou assim super uma imagem da força. E quando eu falo dela, eu falo porque ela representa vários casais, em vários âmbitos. Seja na endometriose, seja nessa luta pela infertilidade, seja pelos casais que passaram pelo que ela passou, que é a maior dor desse mundo, né, por uma perda. Então, eu acho que esse casal é um bom exemplo, apesar de tem milagre e tem tragédia, sabe? Mas é um caso difícil, um caso que eles precisaram confiar muito em mim, muito na equipe, e que graças a Deus hoje ela tá lá com a neném e me emociona muito de falar desse casal. Nossa, eu fiquei arrepiada aqui de ouvir essa história, realmente muito linda, né? Dá esperança para quem tá em casa, já passou por uma perda, por exemplo, de não desistir, né? Verdade isso. Agora, né, falando sobre uma outra situação, enquanto você falava, eu pensei nessa situação. Já teve casos de você atender uma mulher que, por exemplo, quer ser mãe solo, como a Karina Bach, por exemplo, né? Famosa aí, quando a gente fala, logo vem ela à cabeça, porque ela tem o Henrico e ela quis ser mãe solteira, assim. Hoje, antes de chegar aqui, eu recebi um teste de gravidez positivo maravilhoso de uma paciente que ela decidiu ser mãe solo por 1000 motivos. Ela é jovem, ela tem uns 35 anos e ela optou pelos motivos dela de seguir com uma fertilização in vitro, com um sêmen de doador, e ela optou também por fazer a biópsia dos embriões. Transferimos 2 embriões, ainda não sei se é um só ou 2, a gente vai descobrir daqui umas 3 semanas, foi a data que eu marquei o ultrassom de 7 semanas, que é justamente quando a gente já consegue entender se os embriõezinhos ou o embriãozinho se já se desenvolveram. Mas ela é uma paciente, assim, comum, né, não é famosa, mas que optou por esse tipo de tratamento, uma produção independente. Eu tenho bastante também. Tenho muitos casais de 2 mulheres que também optam pelo tratamento. Também tive um atendimento hoje, então algo que também é muito bonito, né? Com os dias de hoje, que a gente tem tanto isso da... eu sou mulher, né? Eu posso falar disso de nós, que nós somos minorias e cada um muitas vezes está inserido em alguma minoria e precisa lutar por isso, batalhar pelos seus direitos, batalhar pelo amor, né? Por construir uma família. Então eu atendo muito também casal de 2 mulheres que buscam tratamento. Tem um público muito grande que busca tanto o congelamento de óvulos quanto a fertilização in vitro.
fico feliz aí com essa notícia também dessa mãezinha que deve estar com o coração assim explodindo de alegria nesse momento, né? Você tocou num ponto também muito importante, doutora, sobre a liberdade, né, da mulher poder escolher, né, o momento da maternidade, como, com quem, quando. Queria saber, na sua opinião, né, como profissional também, como é que isso também ajuda a empoderar essas mulheres? Sim, hoje, né, a mulher do mundo moderno, ela deixa realmente a maternidade para depois. Então, primeiro vem a carreira, depois vem, não sei, juntar dinheiro para comprar um carro, uma casa, viajar, curtir a vida, né? Seja com um parceiro, uma parceira, enfim. Então, com certeza isso de nós mulheres, por mais que a gente tenha essa injustiça fisiológica, né, da idade acontecer e os óvulos não acompanharem, hoje em dia nós temos essa possibilidade de congelar os óvulos para poder pensar num tratamento no futuro ou até por segurança. Muitas vezes eu falo que é igual seguro de carro. Falo, congela os óvulos, deixa lá, não necessariamente é para usar, mas tenha lá, sabe? É um direito seu. É verdade, acho que você falou tudo. Ter essa opção de escolha, né? Essa liberdade faz toda a diferença. Doutora, agora pra gente ir finalizando, não precisa falar valores, mas essa questão de custos. A gente pode dizer que está cada vez mais acessível, assim, com as tecnologias que vão chegando, ajudando aí, para que outras mulheres, né, de outras classes consigam também se organizar, procurar saber mais a respeito de valores para ver se cabe no orçamento, para realizar esse desejo de ser mãe. Sim, também é algo que até às vezes o financeiro briga comigo, doutora, não é para falar de valores na consulta, não. É complicado, né, falar de valores, até dentro de uma consulta, muito menos na televisão ou em rede social, mas o que é caro para um é barato para o outro. Mas hoje em dia, os tratamentos, se você compara com valores de outras coisas importantes da vida, eles são acessíveis. Dificilmente eu tenho um casal super, que tem muito dinheiro. A maioria dos meus casais, eles são trabalhadores, eles são orientados, eles têm uma profissão e conseguem se organizar, às vezes parcelar. Aí às vezes eu falo, faz uma vaquinha na família, mas é algo que é alcançável hoje em dia. Não é como era antigamente, que só realmente quem tinha uma condição muito, muito boa. Então, nem que o casal opte por fazer em etapas, eu sempre tento ajudar nessa parte, porque eu sei que é algo custoso, né? É um investimento psicológico, é um investimento financeiro. Então, eu não sei, eu gosto de estar junto ali para a gente poder fazer dar certo. Certeza, gente. Para quem acompanhou, né, o início da entrevista, a doutora Bruna Begossi é uma especialista nesse assunto que já atua há 8 anos, um dos maiores nomes aqui do nosso país, né, doutora? Agora, para finalizar, então, eu queria que você passasse uma mensagem para mamães, para os casais que estão em casa, pensando em buscar isso, para tirar mais dúvidas, como é que faz? Bom, vamos lá. Se você tem até 35 anos e nunca pensou em congelar a sua fertilidade, né, em preservar a sua fertilidade, se você não tem ideia de como acontece essa queda da qualidade do óvulo, agende uma consulta com um especialista, né, para a gente poder conversar sobre tudo isso, sobre como acontece esse gráfico da queda da quantidade e da qualidade do óvulo da mulher. E se você está tentando engravidar, também o ideal é buscar por conscientização, não fique em casa. Muitas vezes é mais difícil lidar com sonhos do que com saúde. Então, não deixe não perca o seu tempo sem informação, porque isso pode custar um sonho. Então, vem comigo pra gente avaliar, ver se tá tudo bem mesmo. É isso aí, doutora. Obrigada pela participação. Foi um prazer receber você aqui hoje.